Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a Rádio da Família Terriense, 1150 kHz. Boa tarde ao Márcio, boa tarde a todo o pessoal da técnica, boa tarde nosso grande amigo Boy, pela oportunidade, obrigado, pela oportunidade, mais uma vez estarmos aqui. Boa tarde, queridos amigos lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Boa tarde a você que está aí nos escutando, Todos vocês, que nós tenhamos mais uma tarde abençoada, Nesse dia maravilhoso que Deus nos dá a oportunidade de aqui estarmos no programa Uma Razão para Viver, O programa Uma Razão para Viver é realizado pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para quem não nos conhece, não sabe onde fica a nossa sede, ela fica lá na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro de Vila Isabel, na cidade de Três Rios, Fica ali pertinho dos prédios do Residencial Vila Nova, tá? Meu nome é Douglas, Esperamos todos vocês lá para uma visita à nossa casa. Nós temos reuniões públicas sempre às segundas e às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Tá? Normalmente nós abrimos a casa um pouquinho mais cedo para fazer um momento musical, Então a partir das 19h30 a casa já está aberta e nós estamos lá cantando as músicas, Preparando o ambiente. Então se você quiser chegar um pouquinho mais cedo, tá? Pode chegar. Para aquelas pessoas que procuram o atendimento fraterno, O que é o atendimento fraterno? É uma conversa, ao qual nós buscamos, dentro do Evangelho, as respostas para os nossos problemas, E para quem quer ter essa conversa, com o atendente, é necessário que se marque com um pouco de antecedência, pelo menos de uma reunião para outra, para que tenha o atendente lá no horário. Normalmente nós chegamos lá às 19 horas para fazer o atendimento fraterno. Então, para você que quer marcar um atendimento, pode estar indo lá na Casa Espírita, no horário da reunião, marcando para a próxima, Ou então acessar lá o nosso Facebook, que é o Facebook/SejaTR, seja com S, de Sociedade Espírita. Então, facebook.com/SejaTR. Você vai estar acessando lá o Facebook e lá você pode entrar em contato com a gente. Lá tem os nossos contatos, como é que você vai fazer, tá bom? Pode marcar o seu atendimento e estar lá participando conosco. Nós temos também o nosso Instagram, que é o instagram.com/SejaTR. Lá você encontra informações sobre palestras, todo o trabalho que está sendo feito também. E nós temos nosso canal no YouTube, que é youtube.com/SejaTR. Lá você encontra a gravação de várias palestras, tá? Muito conteúdo bacana para você estar assistindo no conforto da sua casa, Então acesse lá, curtam as nossas páginas, se inscrevam lá no YouTube, para sempre que você tiver um vídeo novo, você ser avisado lá direitinho, tá bom? Então, meus irmãos, nós temos em nossa casa várias campanhas, que elas servem para angariar fundos e vários trabalhos que nós desenvolvemos. Uma delas é a campanha do Quilo Permanente, no qual nós angariamos alimentos que nós servimos para aquelas famílias assistidas por nossa instituição. Então nós pedimos a todos vocês, que se puderem doar 1 quilo de alimento não perecível, pode ser qualquer gênero alimentício, arroz, feijão, açúcar, fubá, óleo, pó de café, que muitas vezes é difícil a gente conseguir, o pó de café, Então você pode estar doando,
pode doar 1 quilo. Adolfo, você tem condições de doar 1 quilo? Pode doar o seu quilo, né? Que ele vai fazer a diferença na nossa campanha, com certeza, né? É 1 quilo a menos que a gente vai ter que correr atrás para conseguir, né? E você vai estar ajudando uma família que está passando por uma dificuldade, né? Então, participe da nossa campanha do quilo, tá? Você vai estar ajudando as famílias, aquelas pessoas que batem na nossa porta, que estão precisando de um suporte, né, na área da alimentação, né? Tá bom? Nós lembramos também, nós temos também uma campanha de roupas, né? Roupas em bom estado. Se você tiver, né, vai lá dar uma olhadinha no guarda-roupa, vê se tem uma camisa, calça, sapatos que estejam em bom estado, que você não usa mais, né? Nós recebemos essa doação, tá? Roupas de crianças também, roupas de recém-nascido, né? Muitas vezes o neném nasce, a gente compra um montão de roupa, tem roupinha que nem chega a usar, né? Está em bom estado, está, né, lavou uma vez, só 2 vezes, está em bom estado, não vai usar mais. Você pode doar pra gente, que a gente cria, né, kits, né, mini enxovais de bebê, e ofertamos para aquelas mães que vão ter os seus bebês e não tem como comprar, né? Muitas vezes a mãe está ali, não tem como comprar aquele enxovalzinho primeiro, né? Está apertado, né? Então a gente oferta a essas mães um primeiro enxovalzinho, algumas pecinhas de roupa, fraldas, né? Quando a gente tem banheira, a gente doa uma banheira. Quando a gente tem mamadeira, a gente doa uma mamadeira. Então, se você quiser doar também esses tipos de materiais pra gente, né? Material de enxoval de bebê, né? Roupinhas, pagãozinho, luva, meinha, né? Coeiro, várias, né? Mamadeira, banheira, né? Você vai estar ajudando também nesse trabalho, né? Que é o enxoval de bebê, né? Que é a Mãe Ritinha, né? A grande mulher trerriense, né? Uma grande figura trerriense, ajudava, né, na maternidade Walter Frank, aquelas mamães, né, que tinham seus nenéns, não tinham como vesti-los muitas vezes nos primeiros dias, né? Então ela ia lá com as amigas e se juntavam lá e compravam as pecinhas, arrumavam as pecinhas, costuravam, né, e doavam para aquelas mães que estavam necessitando. Então, em homenagem a ela, a gente continua esse trabalho, né? E se você puder ajudar, né, nesse trabalho, nós vamos ficar muito felizes, tá bom? Então, você pode doar isso tudo pra gente. Adolfo, mas como é que eu faço para doar, né? Campanha do quilo, enxoval do bebê, roupa. Você pode ir lá na instituição e deixar conosco essas doações, como também você pode entrar lá pelo Facebook, né? facebook.com/cgtr. Lá tem os nossos contatos, você pode deixar mensagem lá, a gente pode combinar de repente de estar pegando com você em algum local, né? Combinando para você deixar com a gente de repente no centro da cidade, né? A gente combina lá direitinho e tudo vai dar certo, tá bom? É importante que essa doação chegue, né? E que nós consigamos levar essas doações a quem precisa. Então, nós sempre gostamos de agradecer, né, a todos aqueles irmãos que nos ajudam de alguma forma, né? Que Deus abençoe sempre vocês, multiplique, dê em dobro tudo que vocês doarem, né? Não para nós, mas para todos aqueles que estão necessitando. Que Jesus falou, né? Quando nós estivéssemos ajudando, né, os pequeninos, a todos que têm fome, que têm sede, que têm frio, né? Nós estaríamos ajudando a Ele mesmo, né? Então, todos que puderem ajudar, nós estamos de portas abertas. Como sempre, nós gostamos também de felicitar aqueles queridos irmãos, né, que estão fazendo aniversário no mês. E este mês nós temos nossa querida Ana Maria, a nossa querida Valéria Sá, nós temos a minha filha Dauara, nós temos a nossa querida irmã Marilene,
a nossa querida irmã Adriana, a nossa querida Natália, né? O nosso querido irmão Macimar e a nossa querida Mariana, né? E todos vocês, ouvintes, amigos que estão aniversariando hoje, essa semana, este mês, né? Que Deus proteja vocês, ilumine suas caminhadas, que Ele lhes dê muitos anos de vida, paz, amor, amizade, ou seja, tudo de bom na vida de vocês. É o que nós desejamos, né? Então, meus irmãos, nós estamos aqui em mais um programa Uma Razão para Viver e nós trazemos mais uma reflexão, né, para vocês com o tema Por que os espíritas não temem a morte? Mas por que os espíritas não temem a morte, né? Vamos perguntar, né? Por que, né? Os espíritas não temem a morte. Essa pergunta, né? Muitas pessoas às vezes nos fazem, né? Quando nós estamos diante da morte de um familiar, às vezes, de um parente, de um amigo, né? E muitas vezes o espírita ele está ali, né? Mais contido, né? Não é que o espírita deve ser contido, não, né? É porque o espírita ele tem uma outra visão sobre a morte. E isso nós vamos falar aqui, né? Muitos espíritos têm medo da morte, sim, né? Muitas pessoas têm medo da morte, até quem não é espírita tem medo também da morte, né? Por quê? Porque isso foi colocado como uma coisa ruim, né? A morte foi nos colocado como uma coisa ruim, né? Como um castigo, né? A morte. Mas se nós pegarmos lá no livro Céu e Inferno, né, de Allan Kardec, lá na Justiça Divina, segundo o Espiritismo, né? Se nós formos lá no capítulo 2, o temor da morte, causas do temor da morte, né, nós vamos ver que a crença da imortalidade, né, ela é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, né, temos uma centelha em nós que diz que existe alguma coisa após a morte, né? E todas as religiões, elas de certa forma ensinam isso, né? O Espiritismo nos ensina, né? O catolicismo nos ensina, né, que existe alguma coisa após a morte, né? O protestantismo nos ensina que existe alguma coisa após a morte, né? E outras tantas religiões, né? Os budistas e várias outras religiões nos ensinam que existe alguma coisa após a morte. Então, cada uma traz informações diferentes, né? Para esse período nosso, né? Algumas dizem que nós vamos continuar das formas que nós estamos, outras dizem que nós vamos ficar adormecidos, né? E vamos ressuscitar, né? Na volta de Jesus para sermos julgados. Outros dizem que nós vamos para o céu, para o purgatório, para o inferno, né? De acordo com a nossa vivência. Mas cada um traz uma forma de continuidade depois da morte, né? Ou seja, vida depois da morte, né? Então, o homem, né, independente da nossa escala social, da posição social, desde lá quando nós éramos selvagens, nós temos o sentimento, né, do futuro. Nós temos esse sentimento. Então, isso nos diz o quê? Nós temos aquela intuição que a morte não é a última fase da existência, né? E todos aqueles que já
que foram antes de nós, né? Todos aqueles que já morreram antes de nós, né? Não estão perdidos, né? Nós temos essa certeza. Então, a crença da imortalidade ela é muito mais intuitiva do que, né, a crença do nada, que não existe nada, né? Se nós formos pegar os ensinamentos do Evangelho, nós vamos ter lá que em vários locais se fala, né, da vida futura, da Nova Jerusalém, né, da continuidade da vida, do reencontro, né? Mas entretanto, né, a maior parte de nós nós estamos muito ligados ainda, né, às questões terrenas, né? Nós possuímos ainda um grande amor às coisas da terra, né? E por isso muitas vezes nós ficamos temerosos à morte, né? Por quê, né? Não, porque eu vou deixar o meu carro, eu vou deixar a minha casa, eu não quero deixar a minha esposa, não quero deixar o meu esposo, não quero deixar o meu filho, né? Mas muitas vezes também nós ficamos receosos, né, com a questão da morte, porque isso é um instinto nosso de conservação, né? É a sabedoria divina, né, a providência, que nos coloca com esse instinto de conservação, né? Para quê? Para que nós possamos, né, nos conservar nessa vida, né? Então, porque se nós não tivéssemos medo de morrer, né, isso seria ruim para nós. Nós não iríamos nos cuidar, né? Nós iríamos praticar atos contra a nossa vida, né? Então, o instinto de conservação, né, ele nos traz ter também esse medo da morte, né? Então, e esse temor ele é necessário, né, enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, né? Então, como nós falamos, nós não podemos deixar de lado esse receio, né? Por quê? Porque nós temos ainda que ter o instinto de conservação conosco, né? Mas lá para frente, quando nós, né, conseguimos evoluir mais, talvez esse instinto vai ser menor, né? Nós vamos nos libertando das amarras e nós vamos pensar de outras formas, né? Mas por enquanto esse instinto ele tem que estar bem presente na nossa vida, né? Então, né, assim como nos povos primitivos, né, o futuro é uma vaga intuição ainda para a gente, né? Aí mais tarde ele se torna uma simples esperança, né? E finalmente, né, ele nos chega como uma certeza, né? Uma continuidade, né? Então, mas o que tem depois, Douglas? O que vai acontecer com a gente depois da morte, né? É isso que a gente tem medo muitas vezes, né? Então, a vida futura, né? Ela pode, quando a gente pensa na vida futura, ela dá curso a algumas ideias, né? O que vai acontecer comigo, né? O que vai acontecer comigo depois, né, que eu morrer, né? Ou que nós espíritas chamamos de desencarnar, né? O que vai acontecer comigo depois que eu desencarnar? O que é o desencarnar, né? É a morte do corpo físico que é feito de carne,
né? Corpo físico não é feito de carne. Então, o corpo físico ele morre, né? Ou acaba o fluido, né? Que mantém ele vivo, que agrega células, né? Ou por um acidente, né? E que se extingue a possibilidade de vida nesse corpo material, né? No corpo carnal. E aí nós saímos desse corpo, nós espíritos, né? Deus, todos nós somos espíritos? Sim, com certeza, todos nós somos espíritos. Ora nós estamos encarnados, ora nós estamos desencarnados, né? Então, nosso medo é o seguinte: que nós vamos reencontrar com os nossos amigos depois da morte, né? Nós vamos reatar relações que nós tivemos aqui na Terra, né? O que vai acontecer com a gente? Nós vamos reencontrar com a nossa mãe, reencontrar com o nosso pai, né? Muitas vezes sim, nós vamos nos reencontrar, né, com aqueles entes queridos que já foram antes de nós, né, que estão nos esperando. Nós vamos nos reencontrar com pessoas, né, que nós amamos e que nos amaram, pessoas que nos são afins, né? Então nós vamos para um local, né, onde a fraternidade e a caridade, né, não tem um fim, né? Não tem uma razão para não existir isso, né? Então, Douglas, nós vamos podemos nos reencontrar? Sim, nós podemos nos reencontrar, né? Douglas, então você está dizendo que a vida vai continuar depois da morte? Sim, a vida vai continuar depois da morte, né? Nós vamos continuar a sermos, né, da mesma forma que nós somos hoje, né? O Douglas vai continuar sendo Douglas, tendo os mesmos erros e defeitos que ele tem hoje. Talvez dependendo, né, do tipo de conduta que ele tenha na vida dele, né, ele vai ter mais condições ou menos condições de discernir as coisas quando estiver no mundo espiritual, né? Então, pode ser que nós vamos chegar no mundo espiritual de forma, né, tranquila, né? Pode ser que nós não vamos chegar de forma não tão tranquila, né? Então, para nós espíritos, a alma, ela não é uma abstração, né? Ela tem um corpo que define o pensamento, né? Então, esse corpo, ele serve para fixar as nossas ideias e a nossa individualidade, aptidões, né? Percepções, né? Então, a lembrança daqueles que já se foram, né, repousa sobre uma coisa real, né? E elas não mais se apresentam como chamas fugitivas, né, que nada falam ao nosso pensamento. Nós temos a visão de forma concreta, né, como seres viventes, né? Então, quando nós desencarnamos, nós nos vemos no mundo espiritual, nós vemos o nosso corpo, nós nos sentimos vivos, né? Então, além disso tudo, né, nós, em vez de nos vermos, né, perdidos na profundeza do espaço, né, nós vemos o mundo à nossa volta, né? Nós vemos o mundo corporal, né? Nós vemos o mundo espiritual, né? E esses dois mundos, né, eles continuam em relação um com o outro, né? Nós continuamos nos assistindo mutuamente, tanto
do mundo espiritual para o mundo corporal, quanto do mundo corporal para o mundo espiritual. Né? Que nós lembramos o quê? Que nós somos espíritos. Nós fomos criados simples e ignorantes. Né? Simples na simplicidade de ser. Né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Né? E Deus nos criou simples e ignorantes. Simples da simplicidade de ser, ignorantes não saber. Não é de ser ignorantes, né? Brutos, né? Não é isso. É ignorante de não saber, e nós estamos pouco a pouco adquirindo conhecimentos. Né? Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos criados a imagem e semelhança dele, se Deus é eterno, imutável, né? Onipresente, onisciente, Deus não pode ser feito de um corpo material, correto? Por quê? Porque tudo que é material, ele tem períodos, né? Ele nasce, ele cresce, ele envelhece, ele morre. E isso não se Deus não é assim, né? Deus é imutável, Deus é imortal, né? E nós, como seus filhos, somos também imortais, né? Então nós, espíritos, vamos viver sempre, né? Mas como ainda nós não conseguimos alcançar esse nível, né, de consciência, nós ainda temos o temor da morte, porque nós não sabemos, não temos ainda a visão do que vai nos acontecer depois desse período, né? Então, essa dúvida do futuro que nos traz tanto medo, né? Então, como nós somos imortais, nós vamos continuar. Nós só não estaremos mais com o corpo físico, né? O corpo físico vai retornar da onde ele veio, né? O corpo físico, da onde o corpo físico veio? O corpo físico, ele veio dos elementos da terra, né? Lá no corpo físico tem água, lá tem cálcio, lá tem magnésio, lá tem zinco, lá tem vários componentes que vieram da terra para formar o nosso corpo. Nosso corpo é formado por elementos da natureza, não é? Quando a gente vai lá no médico endocrinologista, lá, ele passa lá os exames para a gente, ele fala, ó, você está precisando tomar umas vitaminas. Ah, você está precisando tomar mais zinco, mais ferro, mais isso, mais aquilo, né? Isso não são materiais que estão na terra, né? Não são compostos ali que estão na terra e estão lá presentes nos vegetais, né? Estão lá presentes nas frutas, né? Nos cereais, não é isso. Então, nosso corpo precisa disso para poder sobreviver. Ah, Douglas, e o espírito? O espírito não precisa, né? O espírito, ele é imortal. O espírito, ele não precisa se alimentar de forma, né, que nós precisamos aqui na Terra. Então, nós temos, né, no caso, a diversidade, né, de graus, né, de espíritos, né, que estão desencarnados, né, como nós temos aqui também a diversidade de graus dos espíritos que estão encarnados, né, e cada um traz consigo um conhecimento diferente, né. Então, um tem mais entendimento, outro tem menos entendimento, né? Um está mais evoluído, outros estão menos evoluídos, né? Então, o sofrimento, né, que nós passamos, né, tanto ainda aqui encarnados como desencarnados depois, né, que a gente vai continuar, esse sofrimento é inerente à imperfeição nossa ainda, né?
Então, toda imperfeição, né, como assim toda falta dela promanada, né, traz consigo o próprio castigo das consequências naturais e inevitáveis, né? Então, assim como a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, né? Sem que haja mister uma condenação especial para cada falta ou indivíduo, né? Então, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então, nós podemos assegurar uma futura felicidade para nós, né? Ah, Douglas, mas como é que eu posso ser feliz, né? O que eu espero ainda? Ah, se você seguir o Evangelho de Jesus, você vai encontrar felicidade, né? O Evangelho de Jesus é o nosso manual, né? É o nosso manual de sobrevivência, né? A gente costuma dizer, né, que os mandamentos, os 10 mandamentos, eles nos trazem, né, o manual de sobrevivência, e que foi resumido, né? Foi resumido em duas partes, né, bem simples. Se você cumprir, você pode ter a consciência tranquila que você vai tanto ser feliz, né, na medida do possível, enquanto aqui encarnado, quanto depois, né, depois que você deixar o corpo físico, né, depois que você desencarnar, né? Que manual é esse, né? Que ensinamento é esse? É aquele: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo, né? Então você vai amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, né? Não vai ter nada que você ame mais do que a Deus. Então você consegue deixar tudo de lado e amar a Deus, né? Você não coloca empecilhos, né? Ah, hoje eu não vou no centro espírita não, porque hoje estou assim, estou assado, hoje estou cansado, hoje está chovendo, hoje está com frio, hoje está assim, né? Douglas, mas eu posso orar da minha casa aqui, né? Sim, pode fazer a oração da sua casa, com certeza. Mas, né, a casa espírita é um local onde tem mais energia, né, onde os amigos espirituais estão lá junto conosco, né, onde tem a comunhão de várias pessoas junto, onde essas energias se potencializam, né? Mas isso não acontece só na casa espírita, não. Acontece na igreja católica, acontece na igreja evangélica, né? Isso acontece em todos os locais. Jesus falou que onde tiver 2 ou mais pessoas falando dele, ele está presente, né? Então é assim, acontece assim, né? Então o que você está fazendo para agradar a Deus? O que você está, né? O que você está plantando para agradar a Deus? Você está fazendo algum esforço para agradar a Deus, né? Para fazer, né, cumprir os ensinamentos, né? Cumprir as leis, né, que vão fazer a gente viver bem depois da morte, né? Depois desencarnado. Então é nisso que a gente tem que ter, né, a nossa atenção, né? E a outra parte, né, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? O amar ao próximo, mas quem é o meu próximo? Essa pergunta, né? Jesus falou isso e foi perguntado: mas quem é o meu próximo, Senhor? Quem é o meu próximo mais próximo? O próximo mais próximo é aquele que está ao seu lado, né? E ele conta uma historinha ainda, né? Lá
do rapaz que foi os assaltantes, né? Assaltaram ele, bateram nele, deixaram ele lá moribundo na beira do caminho, né? E passou, né? Veio um levita, né? Veio um doutor da lei, passou e ninguém mexeu nele. Todo mundo achou que ia mexer nele, ia ficar impuro, ia ficar, né? E aí veio quem? Veio o samaritano, né? Aí o samaritano foi lá, olhou, cuidou, levou ele lá para uma estalagem, pagou o homem lá para poder cuidar das feridas dele, né? Limpou as feridas dele com o que ele tinha no momento, né? Deu toda a atenção para ele e cuidou dele, né? E aí Jesus perguntou quem, né? Quem fez, né? Quem fez o certo, né? Quem cuidou do próximo? Foi o samaritano. Mas o samaritano nem conhecia esse homem que ele ajudou. Sim, é porque o próximo, mais próximo, não é aquele que a gente conhece. O próximo, mais próximo é aquele que está próximo da gente. Qualquer um, independente de religião, de raça, de crença, de qualquer coisa, é aquele que está ali do nosso lado. Se ele precisa de ajuda, nós temos que ajudar, né? Não é porque ele é de outra religião, de outra crença, de outra, né, dominação religiosa, que nós não vamos ajudá-lo se ele está precisando de ajuda, né? Então ajuda pelo bem sem olhar a quem, né? Sem julgamentos, né? Jesus sempre falou disso. E essas pequenas coisas vão nos ajudar a viver bem depois que nós desencarnarmos, né? A chegarmos no mundo espiritual de forma mais conscientes, né? Quem sabe lá vamos estar esperando pessoas, né, que de certa forma nós ajudamos durante o caminho, já se foram, né? Eles vão estar lá para nos receber, né? Para nos dar um abraço, né? Para falar, poxa, eu te agradeço, você me ajudou, eu estive lá precisando, você me ajudou, agora estou aqui para te receber. Olha que coisa maravilhosa, né? E nós estamos com o tema Por que os espíritas não temem a morte, né? Vamos continuar o programa, né? E por que os espíritas não têm medo da morte? Porque nós sabemos que essa vida, né, vai continuar. Nós vamos continuar sendo o que nós somos hoje. Então nós procuramos fazer, né, o melhor possível, fazer o bem, né, se reconciliar com aquelas pessoas, né, não guardar mágoas, né, não fazer o mal para ninguém, porque isso é muito importante, né? Se a nossa vida vai continuar, se nós vamos, né, só estar sem o corpo físico, tudo que nós fizermos vai continuar, né? Se eu fiz o mal para alguém, né, e quando nós dois estivermos no mundo espiritual, aquele alguém vai continuar sabendo, identificando que eu fiz o mal para ele, né? E essa desavença vai continuar no mundo espiritual, né? Então o que eu tenho que fazer? Perdoar aqueles que eu devo perdoar, né, que me fizeram algum mal. Pedir perdão àqueles que eu fiz algum tipo de mal, né, quem eu prejudiquei, né? Estar com a minha consciência tranquila, né? Ser uma pessoa de boa conduta, né? Mas isso não é só um requisito do espírita, não. Isso tudo aí está no Evangelho, né? É para todos nós que nos dizemos cristãos realizarmos isso. Se você for lá na Igreja Católica, o padre vai estar falando sobre isso, né? Se você estiver lá na Igreja Evangélica, né,
o pastor vai estar falando sobre isso, sobre esse tema. Então, independente se você tem a crença da vida, né, após a morte ou não, da forma que o espírito tem, né, que pra gente vai continuar. Nós vamos nos reencontrar depois da morte, nós vamos estar juntos de novo, né? É uma continuação da vida aqui na Terra. Porque nós espíritas, como é que é a nossa forma de entender isso? A nossa vida não é aqui na Terra, né? Aqui na Terra nós estamos de passagem. Por que nós acreditamos nisso? Porque se nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, como nós já falamos disso, né, no programa, nós não somos, né, esse corpo feito dos elementos da natureza, esse corpo de carne, né? Porque Deus não é feito desse corpo de carne. Se ele fosse feito de corpo, né, material, ele teria um nascimento, envelheceria, morreria, né? E Deus não, né, é imutável, imortal, né? Está em todos os locais. E esse corpo de carne não pode estar em todos os locais. Então, como nós fomos criados em mais semelhança dele, né, filhos dele, nós herdamos isso. Então, a nossa vida mesmo não é aqui na Terra, né? A nossa vida é no mundo espiritual, nesse universo sem fim que Deus criou, né? Muitas vezes nós olhamos, só existe vida inteligente aqui na Terra, né? E esses milhões e milhões de galáxias que existem aí pelo universo, né? Milhões e milhares de planetas, né? A gente não viu nada ainda do universo. A gente estima que o universo tenha X tamanho, a gente estima que o universo tenha X planetas, X estrelas, né? X galáxias, mas nós não temos ainda a dimensão, né? E seria muito egoísta de nossa parte achar que Deus criou isso tudo, né, para colocar a vida num planetinha, né, um grãozinho de areia que é a Terra, em comparação só com a nossa galáxia, né? Nós não vamos nem ir para outras galáxias, não. Só a Via Láctea, né, que é a nossa galáxia. Se nós observarmos a Via Láctea de fora, nós vamos ver que a Terra é um pontinho, um grãozinho de areia, né? E, como nós falamos, existem milhões de galáxias, né? Então, nós acreditamos sim que o universo é todo povoado, né? Existe vida em várias outras partes do universo. E vida que nós, não da forma, muitas vezes, que nós conhecemos aqui na Terra, né? Que agora até os cientistas já estão mudando, né, a visão deles. Antes eles procuravam vida. Como é que eles procuraram vida, né? Aqui tem oxigênio, tem carbono, tem isso, tem aquilo, existe vida. Agora eles já estão mudando esse conceito, né? Porque tem organismos que não precisam de oxigênio para poder sobreviver. Não precisa do carbono para poder sobreviver. Não precisa dos elementos que nós aqui na Terra precisamos para poder sobreviver. Então eles já estão abrindo o leque, né, nessa questão de encontrar vida em outros locais, que a vida pode ser diferente do que nós conhecemos daqui, né? E com certeza há vida, né? Se nós, a experiência prática sobre o que nós temos condições de ver hoje, o que nós temos é o seguinte: existe a luz infravermelha, né? A luz infravermelha está em todo quanto é lugar. Existe a luz infravermelha, né? Aquela luz igual do controle remoto, né? Você aperta o controle remoto da TV, né, e o controle remoto emite uma luz para a TV. Você não vê aquela luz, ninguém vê aquela luz, né? Mas ela está ali. Essa luz, por que nós não vemos essa luz do infravermelho? Porque os nossos olhos não têm capacidade de enxergar essa luz,
eles não conseguem captar essa luz, né? Mas ela está lá, ela existe, ela está ali, né? O receptor lá da TV consegue captar, e aí a TV executa o comando que o controle está passando para ela, né? Existe uma experiênciazinha que a gente consegue ver essa luz, né? Se você pegar o controle da TV e pegar seu celular e apontar, né, colocar o celular na câmera, né, e apertar o controle lá da TV, do aparelho de som, você vai ver a luz que tem na ponta do controle lá piscando, entendeu? Se você apontar, né, o controle assim para a câmera, você vai ver, tem uma luzinha na ponta, você aperta, você vai ver a luzinha lá piscando, né? Porque a câmera do celular, ela consegue captar essa onda do infravermelho, né? Douglas, o que você quer dizer com isso então? Quer dizer que existe, né, outras formas, né, de coisas que nós não conhecemos. Como existe o infravermelho que a gente não vê, como existe o sinal de rádio que está aí na sua casa passando que você não vê, existe o sinal de TV que está aí chegando na sua antena, na sua televisão, né? E você não vê esse sinal, você não escuta esse sinal, né? Porque nós não temos, nosso ouvido não tem capacidade para poder captar essa onda sonora. Mas ela está aí, ela está passando, pela sua casa, né? O rádio lá, quando você regula lá na 107,3, quando você regula lá na 1150 kHz, quando você regula lá na 92,9, você está pegando uma frequência de rádio, né? Você não está escutando, mas aquela frequência está passando ali, né? Ela está sendo enviada, mas o nosso ouvido não tem capacidade para poder pegar aquilo e transformar em som, né? Se nós tivéssemos capacidade, nem precisaria do rádio, né? Nós estaríamos ouvindo a rádio direto, né? Mas então existe sim, né? E Deus, né? Então, nós somos filhos de Deus, né, nossa vida não é aqui nesse planeta, nós estamos aqui de passagem, a nossa vida vai continuar no mundo espiritual, né? Existem, né, muitas moradas na casa do Pai, como Jesus mesmo falou, né? Então existem outros locais com vida, né? Talvez a vida não seja igual a nossa, mas como nós somos espíritos, né? Nós somos a imagem e semelhança do Pai, nós não temos que temer nada disso, porque nós vamos continuar, né? Nós vamos manter as nossas características, nós vamos continuar vivendo da mesma forma que nós vivíamos aqui na Terra, né? Nem melhor, nem pior, né? Mas nós temos que nós estamos fazendo aqui na Terra hoje? Evoluindo. Nós estamos aqui para, né, tentar evoluir um pouco mais, tentar deixar aquelas amarras para trás, né, os vícios para trás, e começarmos a colocar o amor no nosso coração, o perdão no nosso coração, né, a amizade, né, tentarmos ajudar o nosso próximo. E aí, quando a gente consegue fazer isso, a gente vai vivendo cada vez melhor, não só aqui na Terra, mas também no mundo espiritual, né? Porque ela é uma continuação daqui. E como nós acreditamos que existe a reencarnação, né? O que é a reencarnação? É o retorno nosso aqui na Terra, né? Então nós estamos aqui na Terra, chega o momento da morte, nós morremos, né? Nós desencarnamos, né? Voltamos ao mundo espiritual. Passamos um tempo no mundo espiritual, aprendendo, estudando, né? Se melhoramos, e aí voltamos para a Terra para quê? Para, né, testar se todo aquele conhecimento que nós adquirimos no mundo espiritual nós realmente aprendemos, né? Nós realmente vamos fazer, né? Porque no mundo espiritual, né, nós não temos a capacidade de provar isso. Por quê? Né? Porque aqui na Terra nós temos tolhidos, né,
algumas facilidades que nós temos no mundo espiritual, né? Aqui nós temos esse corpo pesado, né? Não deixa a gente ir para qualquer lugar facilmente, né? Nós temos que ter o trabalho nas nossas mãos para poder sobreviver, né? Nós temos que dormir, nós temos que estudar, nós temos que aprender, e nós vamos ser testados durante essa existência, né? Nós vamos passar por provas, né, para ver se a gente aprendeu tudo aquilo lá. Eu aprendi no mundo espiritual que eu devo ajudar o meu irmão, que eu devo fazer o bem. Tá bom, então vai lá para a Terra, vamos ver se você aprendeu mesmo, vamos ver se você vai fazer tudo isso que você está falando que aprendeu, né? E aí nós vamos passar pelas provas, né? E tem aqueles que têm que passar também por expiações, né? As expiações são os erros que nós cometemos, que nós temos que, né, acertar as nossas contas com a justiça divina, né? Então, se nós cometemos erros, nós temos que assumir os nossos erros e buscar o quê? Buscar corrigir esses erros. É só assim que a gente vai conseguir viver em paz, né? É só assim que a gente não vai temer a morte, né? Por que eu não temo a morte? Porque eu não tenho nada a esconder, entendeu? Se de hoje para amanhã, né, eu desencarnar, eu morrer, eu não tenho o que esconder, eu não tenho que me preocupar, né? Porque eu estou fazendo tudo certo, porque eu estou, né, caminhando da forma que Jesus nos ensinou, né? É lógico que é muito difícil. Jesus não falou que seria fácil para ninguém, né? Então Jesus nunca disse, não vai ser fácil, meus irmãos. Não, vai ser difícil. Ele não tirou o jugo da gente, ele não tirou o fardo da gente. Ele nos ajuda a carregar, né? Ele falou, meu jugo é leve, né? O fardo ele não é pesado, ele é leve, né? O jugo é suave, né? E o fardo é leve. Mas ele não tirou o jugo nem tirou o fardo, né? Eles continuam lá, a gente tem que carregar, né? A gente tem que fazer por onde? A gente tem que fazer, né? Se ajudar para ser ajudado, né? Então, né, a causa principal, né, da maior ou menor facilidade de desprendimento nosso, né, é o nosso estado moral. Quanto mais a gente evolui, mais desprendido nós ficamos, né? E a cada um segundo suas obras, né, no céu e na terra. Tal é a lei da justiça divina, né? Então a justiça divina, ela tá aí, né, para nos trazer, né, as verdades. Ela está aí para nos trazer, né, o que nós devemos fazer, e de certa forma nós vamos ser cobrados, nós mesmos vamos nos cobrar, né, pelos nossos erros e pelos nossos acertos também, né? Então, meus irmãos, nosso tema, né, ainda tem muita coisa ainda para ser estudada nesse tema. Nós demos só uma esboçada, né? Mas nós temos palestras lá que falam também sobre esses temas, lá no nosso YouTube, né? Nós agradecemos todos vocês, né, por estarmos aqui nos ouvindo, né, nesse tempo. Nós vamos convidar vocês para fazer uma oração final, né? Nós vamos orar, né, para quem puder, né, colocar um copo d'água, né, para que os bons amigos espirituais possam colocar os medicamentos nessa água para você, né? Então, meus irmãos, nós chegamos ao final, né, de mais um programa Uma Razão para Viver, né? Vamos fazer a nossa prece, né? Mas vamos nos lembrar nesse momento de prece, né, de todos aqueles irmãos que estão doentes, né, que estão passando por problemas de saúde, aqueles que estão internados, né,
que estão nas suas casas, que estão com parentes. Vamos lembrar de todos aqueles irmãos que estão pelas ruas, que estão perdidos nos vícios, perdidos nos ensinamentos de Jesus. Vamos lembrar também de todos aqueles que estão nas cadeias, nos presídios. Vamos lembrar dos nossos governantes do nosso país, né, de todos os países, né, que eles possam ter olhos de ver e ouvido de ouvir, né, para que eles vejam e escute a palavra do Senhor, que o amor de Deus possa penetrar, né, nos corações deles e que eles possam despertar, né, para o caminho do bem, né. Vamos pedir também pelo nosso povo brasileiro, né, por todos os irmãos que estão desempregados, né, que nós possamos estar ligados a Deus, nosso Pai, a Jesus, que nos dão o pão de cada dia, né, que nos dão as oportunidades, que as portas possam ser abertas em nossas vidas, né, que Deus, né, nos mostra o caminho, né, para a vida de eternidade, que possamos redobrar a nossa fé, né? Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos rezar o nosso Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Pai Nosso que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai Nosso que está em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino, Senhor, de paz e justiça, de fé e caridade, de luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros e as minhas faltas. Perdoa, Senhor, quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, Senhor, assim como possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixe, Senhor, cair nas tentações dos vícios, dos erros e do egoísmo. E livra-me, Senhor, de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me, Senhor, de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, Senhor, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenho força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja, meus amigos. Muitas bênçãos, muitas vitórias em suas vidas, que vocês tenham um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, que Jesus esteja juntinho com vocês. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.